Olá, eu voltei. Agora para ficar com saudade de vocês, estavam com saudade de mim? Então, falei que eu iria trazer para vocês uma série sobre ansiedade e hoje é o primeiro episódio. Para começar da melhor maneira possível, quem eu trouxe aqui? Chayane Almeida. Tudo bem, Chayane? Tudo bom, Fábio? Quem é você, Chayane? Bom, gente, prazer. Meu nome é Chayane Almeida. Eu sou pedagoga e psicopedagoga. Atualmente trabalho como psicopedagoga institucional e também clínica. Você teve a bendita sorte de vir trabalhar do lado da minha sala. Como é que foi isso, Chayane? Do ladinho da sala de Fábio, né? E trabalho diretamente com ele. Então aí a gente sempre troca ideias, tanto sobre trabalho, sobre vida pessoal e por aí vai. Em que momento a pequena Chayane decidiu que queria ser psicopedagoga? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, me formei como pedagoga. Por gostar de atuar muito na área, já trabalhava muito com crianças e assim, sempre despertei esse interesse em ir pelo lado da educação inclusiva, Sim. no lado da educação especial. E foi onde eu vi que tinha o curso de psicopedagogia, que lidava diretamente com as crianças autistas, que tinham algum transtorno, e também aquelas que não têm algum transtorno. No seu caso, foi graduação ou pós-graduação? Fiz a pós e depois fiz a graduação. Porque o curso de psicopedagogia, eu me lembro, ele começou como uma pós, né? Isso, exatamente. Era só uma pós e logo após surgiu a graduação. Há pouco tempo, uns 10 anos atrás. Há pouquinho tempo. A gente pode dizer que é uma profissão nova. É bem recente. Apesar de a gente ter descoberto aqui que surgiu em 1970, né, Chayane? Antes da gente. Mas ela ficou mais conhecida chegou até a gente há pouco tempo. atualmente. A gente se conheceu ali logo depois da pandemia, não foi? Isso. E você acompanhou uma transição minha. Sim. Não foi sexual, mas uma transição da introversão para a extroversão. Eu me lembro que você comentava. Quando a gente foi para a pandemia, eu estava muito feliz na pandemia. Não muito, né? Eu estava feliz em estar em casa porque eu sou caseiro. Finalmente a gente teve que voltar. Queria ficar em casa, não queria sair do ninho. E eu voltei naquele pensamento, então eu ficava muito na minha sala, não era ficar muito na minha mesa. Eu conversava com meus colegas assim um pouquinho, e aí eu me lembro que você comentava que eu ficava quietinho lá no meu canto. O que você achou desse rapaz ali, quieto? Logo quando eu cheguei aqui, eu lembro que você estava de férias. Sim. E aí o pessoal comentava, né? Fábio, é assim, é mais no canto dele e tal. Mas eu não imaginava que seria tanto. Olha, fofocas na minha ausência. Não imaginava que seria tanto. Quando o Fábio voltou das férias, aí eu fui perceber que ele ficava mais no canto dele. Eu disse, gente, ele mal sai do canto, mal fala com ninguém. Não quero conversa com ninguém. Mas quando a gente chegava lá, ele sempre estava com o fone de ouvido dele, no canto dele. Não mexa comigo. Mas ele sempre recepcionava bem, né? Mas era bem assim, bem tímido, bem quietinho. Se não fosse atrás, eu não vinha. Não, jamais. E aí eu comecei a aproveitar melhor as pessoas desses 2 anos pra cá. Eu comecei a expandir o meu grupinho. E eu descobri que é muito bom, Chayane. Inclusive, a melhor parte disso tudo aqui está nas pessoas. E nós, neste momento, neste dia aqui, dia 15 de maio, estamos de castigo, longe das pessoas, e está sendo um sofrimento, não é? É muito difícil você ter uma socialização sempre ali, né, com o pessoal, e do nada aquilo ali ser cortado. Estou aqui me sentindo de volta na pandemia e estou pedindo a Deus que não volte nenhuma pandemia, porque eu não quero mais, não quero. Eu achei que eu estava feliz, eu estou feliz agora, viu, Chayane? Durante esses 2 anos eu fui conversando mais com as pessoas, abraçando mais, ouvindo. Eu sempre ouvia, mas agora eu ouço mais ainda. E eu vi que isso é que é bom. Tem uma relação com a ansiedade. Nós vamos falar aqui que parte da nossa ansiedade está relacionada às outras pessoas. Não é verdade isso? Vamos já chegar lá. Antes de você chegar aqui na nossa querida instituição, eu já fazia atendimento aos alunos. Não atendimento especializado, porque eu não sou especialista. Mas o que eu podia fazer? Eu poderia ouvir a situação dos adolescentes e o que eles estavam sentindo. Existe uma lista de coisas
que a pessoa sente antes dela descobrir que está com ansiedade, não é? A gente não dá nome logo, até porque a gente não quer diagnosticar logo, não é nosso trabalho, né? Muito menos o meu. Então, o que eu podia fazer com esses alunos que estavam nervosos? Primeiro, qual a origem desse nervosismo? Nós trabalhamos em uma instituição exigente, porque é uma instituição de qualidade. Então, para a gente ter qualidade, a gente exige qualidade. Para a gente desenvolver esse aluno o máximo que ele pode, a gente tem que exigir mais dele. E nesse momento que a gente exige mais dele, ele acha que não vai conseguir, que é normal de todo ser humano. Não é isso? Este era um dos principais momentos em que eles vinham conversar comigo. Antes de você, onde era que você estava? Eu aqui sozinho, com um monte de menino para cuidar. E aí, Chayane, os alunos relatavam algumas coisas que eu anotei aqui. Estou colando aqui, viu? Eu digo logo. Essas pessoas chegavam para mim com alguns sintomas. É o famoso "tô passando mal". E aí eu ia perguntar o que ele estava sentindo. Geralmente ele sentia fadiga, a náusea. Inclusive eu vou já falar um pouquinho de mim, que eu já passei por tudo isso que esses meninos passam. Já contar minha experiência com ansiedade, Chayane. Sentia vontade de vomitar. E às vezes chegavam a fazer isso. Palpitação, que é o coração acelerado. Falta de ar. Dor de cabeça. As palmas suadas. Músculos tensos. Pontada no peito. Isso eu sentia, incomodava muito. E dor no estômago. Esses são os sintomas mais comuns. E quando eles chegavam, eu não sabia o que fazer, Chayane, além de ouvir. E dar uma água, e pedir para se acalmar, e pedir para respirar. Eu acompanhava os queridos como eu podia. E aí você chegou, Chayane. Aí quando eu sinto que o assunto é mais grave, eu passo para Chayane. Passa a bomba para mim, né? Agora passa a batata quente para Chayane. Ei, mas é bom ter alguém para passar a batata quente. E aí, Chayane, esses meninos chegam para você, como é que tem sido a sua experiência? Como a gente trabalha muito com a escuta de alunos, a gente sempre está ali para ouvir, independente da situação. E daí é que a gente vai identificar qual seria a dificuldade daquele aluno com relação à aprendizagem ou então com relação à ansiedade, que é o nosso ponto principal de hoje que a gente vai focar. Eles chegam justamente com esses sintomas, sabe? Muita falta de ar, às vezes chorando, vontade de vomitar, né? Que são as náuseas. Às vezes chegam até a vomitar, muita dor no estômago. Daí a gente vai tentar conversar com esse aluno e vai entender o porquê daquilo ali. O que é que está gerando aquilo ali? Sim. Qual o fator principal? E daí, a gente, após escutar, a gente vai tentar acalmar aquele aluno de alguma forma. A gente está aqui falando de ansiedade, mas o que é a ansiedade em si? Exato, boa pergunta. A gente sabe que o menino chega assim, juntando esses sintomas é que a gente chega na ansiedade. E aí é que, às vezes, no meu caso, vou te dar o meu caso, eu não sabia que eu tinha ansiedade, porque na época que eu senti, não existia essa conversa. A gente sofria sem saber o que era. Hoje, olhando para trás, eu estava com ansiedade. Quando o menino chega até a Chayane, é que ele vai descobrir que tem ansiedade. E aí conta pra gente o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que a resposta do nosso corpo com relação a algum acontecimento que está ocasionando aquilo ali. Seja algo futuro que a gente está pensando, ou algo que aconteceu que não superou nossas expectativas. O nosso corpo está reagindo de alguma forma, está colocando para fora aquela sensação que a gente está sentindo devido a algum fator. Sim. Que foi gerado. E daí é o que a gente vai começar a identificar. E quando a gente identifica realmente aquilo ali pode ser ansiedade, porque muitas vezes ele é confundido, na verdade, com outro transtorno, que é bem parecido com o do TDAH. Pela falta de, às vezes, de atenção também. Sim. Por você ter falta de atenção, você vai ficar mais ansioso, vai surgir aquela palpitação, aquele nervosismo todo em querer superar aquela sua expectativa. E muitas vezes é confundido pelo TDAH também, pelo esquecimento. Tudo isso são fatores que, assim, às vezes é confundido, mas se você for analisar direitinho, você vai ver, não, realmente aquilo ali é uma ansiedade. Antes de a ansiedade ela ser considerada um transtorno, como você muito bem falou, ela era só um estado. Sim. Por exemplo, vai vir uma festa, eu estou ansioso por essa festa. Eu estou apaixonado, eu estou ansioso pela chegada da menina. Será que ela vem hoje? No dia que ela faltava, a gente morria. E ansiedade era isso, era uma coisa de um dia, uma semana, mas com o passar do tempo se transformou num transtorno. E as pessoas até esquecem que antes era só um momento.
Eu costumo dizer que a ansiedade é uma coisa boa. Porque se você não anseia nada, qual é a graça da vida? Só que hoje em dia, essa ansiedade como estado momentâneo está cada vez mais raro, né? Sim. E às vezes ela mistura. Você está ansioso por uma coisa, você já acha que é. Então, para a gente não colocar o carro na frente dos bois e já dizer que é um transtorno, aí vem você, né, Chayane? Sim. Para dizer para o menino se é um momento ou se é algo constante. Como é que você faz? Vai depender muito, Fábio, do que ele vai me dizer, né? O porquê que ele está ansioso. Porque, assim, a ansiedade existe em alguns níveis. Tem níveis que, assim, são questões simples, como você falou, de estar apaixonado, de estar ansioso para ver aquela pessoa. Respostas adaptativas que o nosso corpo tem para aquela devida situação. Então, quando a ansiedade é nesse nível, é algo ainda controlável, normal, possamos dizer assim. Sim. Agora, quando a ansiedade já vem com esses outros sintomas, que gera isso tudo, questão de vômitos, de náuseas, de dor no estômago, gera esses sintomas mais graves, né, possamos dizer assim, aí sim é onde a gente tem que ficar em alerta. Porque a ansiedade já está sendo um nível a mais, é onde ela se torna realmente um transtorno mais elevado, possamos dizer assim. É daí onde a gente pode encaminhar para outro profissional, que seria o psicólogo. Sim, você falou uma coisa importante. Pode se tornar uma coisa mais grave. Ansiedade eu tinha, aquela boa, aquela normal. E quando eu tive o meu problema de ansiedade crônica, né, constante, foi ali mais ou menos pelos 18, eu comecei a sentir náusea constante. E aí eu comecei a perder peso, porque eu não me alimentava. Eu enchi o prato, né, morrendo de fome. Quando eu senti o cheiro, além de não comer, eu colocava o que eu tinha para fora. E aí eu cheguei, na minha altura, 1,65, eu cheguei a ter 48 quilos. Só o palitinho, peso de moça. E isso durou muito tempo. Deixa eu ver, 18, lá pelos 25, 26, foi quase 10 anos nessa situação. E aí só depois que eu saí da situação muito estressante, que é uma coisa que você vai falar já, é que eu melhorei. Voltei a conseguir me alimentar e voltei ao meu peso. Como você muito bem falou, uma coisa que é só um estado, ela pode se agravar se não tiver tratamento, né? Eu não tive, porque eu não sabia o que era. Além daqueles sintomas iniciais que o aluno chega pra gente, eu listei mais umas coisas aqui para o pessoal de casa ver se eles estão sentindo isso. Procurar ajuda, obviamente. Tontura, sentir-se assustado, nervosismo, não aquele de um dia, aquele constante, né? Sempre nervoso. Corpo trêmulo, medo de morrer, sensação de calor, mesmo no frio, suadeira, sem calor, sentir-se sufocado. Eu sentia isso. Foi uma das primeiras coisas que eu senti, mais ou menos pelos 15 anos. Eu me sentia sufocado. Para eu respirar, eu tinha que puxar bastante. Ficar aterrorizado, com medo de tudo, acho que o mal vai acontecer. Falta de equilíbrio, que se confunde lá com a labirintite, né? Tremores nas mãos, sensação de desmaio, que vai passar mal. Dificuldade em relaxar, a pessoa está numa situação tranquila, mas não consegue. Mas ela está aqui. Calor ou rubor no rosto. Dificuldade em respirar, que é semelhante ao sentir-se sufocado. O sufocado é um pouco pior. Inquietação nas pernas, bendito balançar. Medo de perder o controle próprio, né? De fazer uma besteira. Formigamento ou dormência. Onde é que acontece esse formigamento? Nas mãos? Nas mãos. Nas mãos. Por isso que muita gente assim vê, né, na internet, para colocar gelo nas mãos, porque alivia a sensação de formigamento. Dor de barriga, de ir no banheiro mesmo, né? Aquela dorzinha não. Eu me lembro de uma pessoa que eu conhecia que ela perdeu 2 vestibulares por causa disso. Ela tinha que ir no banheiro logo antes, tadinha. Medo de que algo ruim aconteça, isso aqui é o padrão, né, Chayane? Ou indigestão e desconforto abdominal. Então é uma lista grande, além lá dos sintomas. Se você está sentindo alguma coisa, procure a Chayane, brincadeira. Se você está entre nós aqui, procure a Chayane, mas se você está longe da gente, procure alguém aí para conversar e depois para ver um diagnóstico, né, Chayane? Exatamente. Só em a gente conversar, colocar para fora, mesmo que aquela pessoa não seja um especialista na área, já alivia bastante. É algo que a gente guarda muito por dentro. É tanto que nosso corpo, ele dá sinais.
tanto pelos sintomas, pelas sensações que você falou, Fábio, e também pela queda de cabelo. Eita. Nas meninas principalmente, manchas no corpo. Então, nosso corpo ele tenta mostrar de várias formas que está precisando de ajuda. Cabe a nós perceber ou não. Aí, Chayane, quando este aluno ele vem para você com sintomas ou sensações, existe um questionário. Sim. Não existe? Bem formuladinho. Sim. Na profissão. Eu sou até curioso para ver esse. Nunca vi. Me mostra depois. Se a gente corta aqui, você me mostra. Existe um questionário porque diagnóstico é uma coisa séria. Sim. Eu não posso dizer que o aluno tem ansiedade, Fábio, porque eu não sou formado na área. Por isso que eu posso apenas escutá-lo e tentar acalmá-lo, direcionar a Chayane. E aí, quando eu trago ele até você, como é que funciona? Você dá um prévio diagnóstico ou você encaminha? Como é que funciona isso? Isso. Minha profissão, ela não pode diagnosticar, né? Não pode laudar. Então, como é que acontece? A gente vai conversar com o aluno, fazer essa escuta toda. Dependendo dos casos, é necessário fazer esse como é que chama? Questionário? Questionário. É necessário fazer esse questionário. E daí, se a gente vê que realmente se encaixa para um transtorno de ansiedade, aí a gente vai encaminhar para o profissional adequado. Sim. Seria, no caso, o psicólogo. Por que é necessário fazer esse questionário, Fábio? Justamente para a gente identificar se poderia ser algum outro transtorno ou realmente ansiedade. Como eu te falei, alguns sintomas a gente pode até pensar ou confundir com um TDAH pela falta de agir por impulso. Já teve alunos que chegou aqui para mim e falou assim, eu não sei se eu tenho ansiedade ou TDAH. Alunos que chegaram assim, sem essas sensações, mas vieram apenas para conversar, para tirar a dúvida. Inquietação nas pernas. O TDAH também, alguns casos apresenta. A questão de perder o controle, de agir por impulso. A sensação que você tem de estar sempre com o cérebro assim agitado, a dificuldade de relaxar. Então, assim, muitos alunos têm essa dificuldade. Por isso que a gente realiza esse questionário, porque a gente aí identifica realmente uma ansiedade e qual profissional a gente vai encaminhar. Você vai direcionar, né? Exatamente. E qual caminho a gente vai seguir. Aí a gente indica para o psicólogo fazer acompanhamento. E daí ele vai ficar trazendo essa troca do psicólogo para a gente ficar acompanhando direitinho. Excelente, Chayane. Tá dando certo. Que eu achei que ia dar Fábio. Fábio, tu corta essas partes, pelo amor de Deus. Corto nada. Então, Chayane, já que você falou aí sobre a importância de direcionar, né? A partir do questionamento, a gente vai encaixando o aluno na caixinha dele, para não confundir, não dar o tratamento errado, né? Não é isso que a gente quer. E eu trouxe transtornos que atrapalham o aprendizado, porque é a área que a gente trabalha. E eu coloquei ali em ordem alfabética. E o primeiro deles é a agorafobia, que eu confundia com a fobia social. Fala pra gente um pouquinho o que é a agorafobia. A agorafobia é aquele transtorno voltado para aquelas pessoas que têm medo de situações, né? Medo, tipo assim, de estar em lugares que gerem constrangimento, situações que, assim, elas se sintam impotentes. Não necessariamente com outras pessoas. Ele pode acontecer só com ele. Exatamente. Pode estar em locais que aí esteja apenas ele, mas que, assim, ele tem medo. Por exemplo, preso num elevador. Ele tem medo do que pode acontecer. Se aquele elevador ali parar, qual o procedimento que vai acontecer depois daquilo ali? A reação que ele vai ter. Então é aquele medo, aquela fobia que ele tem. Então ele vai evitar, né? Exatamente. Por exemplo, entrar numa piscina sozinho, dirigir. Tem gente que tem muito medo de dirigir, por quê? Se fura o pneu, se o carro para, eu faço o quê? Exatamente. São Como situações que ele vai estar sozinho ou com pessoas, mas que assim, ele prefere evitar. Exatamente. E esse evitar é que é o problema. Como ele tem medo de dirigir, isso vai atrapalhar os objetivos dele. Conhecer uma pessoa, irmã dessa primeira,
da dor de barriga. Eu tirei a minha habilitação e eu dirigia para ela era dona do carro. Eu dirigia para ela porque ela tinha medo de pegar o próprio carro. Eu achava o máximo. Não o sofrimento dela, viu, gente? Eu achava o máximo eu poder dirigir com 18 anos. Quem é que não quer, né? Olha isso, tem a ver? A gente ainda não falou nisso. Elas eram irmãs. As duas eram ansiosas. Tem relação com DNA, gravidez igual às outras? Geralmente, assim, não tem estudos assim certos comprovados, né? Mas sempre tem um fatorzinho genético ali. Sim, ambiental também, isso, né? ambiental. Como são irmãs, elas viviam no mesmo ambiente. Mesmo ambiente. Então, vários fatores que poderiam gerar alguns sintomazinhos nela, em uma irmã, poderia gerar outros sintomas em outra, mas que estariam relacionados à ansiedade. O nosso segundo ponto, Chayane, é fobias específicas. No caso do Fábio, eu não gosto de peçonhas nenhuma. Não é pessoas, é peçonhas, viu? Peçonhas são esses animais, escorpião, lacraia, eita, cobra. Pode botar pra lá, viu? Bota pra lá, eu tenho medo desse. Inclusive, Chayane, eu coloquei ali que eu tenho um detector de acidente. Conta aí. Tenho. Por exemplo, se eu vejo, não pode haver sandália no meu caminho. Eu fico com raiva quando tem uma sandália no meu caminho, porque eu vejo eu ou alguém tropeçando ali. Gavetas abertas, principalmente depois que eu assisti um filme, a mãe do personagem, ela ficou paralítica porque ele deixou uma gaveta aberta. Aí eu sempre tenho isso na minha cabeça. Tá vendo como gera, né? Tá vendo? Não é controlado ali na rédea, mas tá sempre aqui. Fale mais dessas fobias específicas. Cite alguns exemplos aí pra nós. Tu tá carregando aqui, né? Vou botar o símbolo aqui de carregando. Eu vim pra te pegar, Chayane. Não. Mas eles têm que ver que a gente tem dúvida e que a gente estuda, Chayane. Fábio, esse detector de acidentes, eu fiquei até na dúvida. Se poderia ser, tipo, se a gente acordar com a sensação ruim de que algo vai acontecer, então a gente já ficar, tipo, ao longo do dia, as situações que vão acontecer? Não, no meu caso, felizmente, não é. Eu até brinco que eu poderia trabalhar, se eu não trabalhasse com isso aqui, eu poderia trabalhar com, segurança do trabalho, porque a função deles é ver onde vai dar ruim. Pronto, então chama aí, Fábio. E eu tenho essa capacidade de por exemplo, nesse momento tem um fio do notebook aqui e ele já está me incomodando, né? Porque vai tropeçar. Um objeto na beira de uma mesa. A questão é que, às vezes eu tô perto de outras pessoas, eu vejo que vai dar ruim aquilo ali e a pessoa tá muito tranquila, ela não tá vendo, não tá vendo. Fábio sofre por antecipação. Por exemplo, uma criança que puxa um copo de suco pra bem perto. Bota na mesa. Fábio já fica pensando, aquele copo vai cair. Vamos seguir. O próximo, Chayane, é o transtorno de pânico, que se confundia com a síndrome de pânico, né? Isso, era um antigo nome chamado, né? Antigamente chamávamos de síndrome do pânico. E agora? E hoje em dia passou a ser o transtorno do pânico. É justamente, nada mais é aquele nível de ansiedade intenso. Quando a ansiedade já está em um nível, já assim, de alerta, então ela pode ser considerada o transtorno de pânico. Que pode ser um daqueles casos que a pessoa não procura ajuda. Isso. E nós vamos já dizer por que algumas pessoas não procuram ajuda. Preconceito, etc. Vai só acumulando a ansiedade dentro de si, pode gerar um transtorno de pânico. Não em todos os casos, mas é bom ficar em alerta para que isso não aconteça. O próximo tópico, Chayane, é o transtorno de ansiedade social ou a fobia social. Eu me lembro que eu assisti uma série de um professor de filosofia da Espanha, eu vou colocar o nome aí, que ele atende um aluno dele que tem exatamente essa fobia social. Ele leva o aluno para sentar na porta da casa dele e o aluno entra em pânico. Eu vou ver se eu coloco a cena aí pra gente. Fale um pouquinho pra gente, que foi o que eu confundi lá com a agorafobia, mas para esse precisa ter gente, né? Isso, era justamente o que eu ia dizer. Ele pode ser muito confundido com a agorafobia, só que o agorafobia pode ser que sejam situações que sejam só você. Esse da ansiedade social ou a fobia social é quando tem mais pessoas, né? Quando você tem que conviver com o meio social, com a sociedade em si. Então vai lhe gerar uma ansiedade. O que é que pode acontecer?
qual situação pode acontecer ali e será que eu vou saber reagir ou não? Aquele famoso apresentar o trabalho. Sim. É que é a ansiedade normal, né? Mas no caso dessas pessoas, ela não consegue ir. Quem tem só aquela ansiedade, aquele medo de se apresentar para as pessoas, ele vai com medo mesmo. Mas nesse caso aqui é o medo que te trava, né? Exatamente. E aí você acaba, novamente, você não alcança o seu objetivo porque você travou ali no meio, é bloqueado pelo medo. Temos a famosa tag. Exatamente, que é o mais comum, né? Mais comum. O mais comum que a gente vê, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é justamente o que acontece mais aqui com os alunos, né? A gente vê mais a questão do tag. E daí a gente vai encaminhar para o psicólogo e daí é que ele vai poder realmente dizer qual é o transtorno de ansiedade que aquela pessoa tem. Será que é a generalizada? Será que é o de pânico? E daí vai começar o tratamento devido de acordo com o seu transtorno. Eu convivo com essa tag há muito tempo. E eu confesso que quando eu não entendia, Sim. Agora eu entendo, eu me incomodava muito. Porque qual é o problema da tag, Chayane? Está tudo bem e a pessoa começa a se sentir mal. Os boletos estão pagos, o dia foi bom, a gente participou de uma excelente refeição. Aparentemente não tem motivos para se sentir mal. Não tem nada lá na frente para se ansiar demais. E aí a pessoa está lá com os sintomas. E eu me incomodava, por quê? Inclusive eu vou conversar com ela depois, Carolina, beijo. Quando ela tinha esses sintomas, eu levava pro lado pessoal. Por quê? Foi o que eu fiz. Tá tudo bem aqui, foi que eu aprontei. Mas depois é que eu fui convivendo e aprendendo que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com a própria pessoa, porque eu pensava, eu queria racionalizar. Infelizmente, entender, né? São coisas que não são racionais, como 1 mais 1 é 2. Não é assim. Aí com o tempo, eu só ficava do lado. Vai ficar tudo bem, tá certo, estamos juntos, tá tranquilo aqui. Foi o melhor que eu podia fazer. Além de compreender esse transtorno, e quem tem, ajudar os nossos alunos hoje. Aquela convivência com alguém que tem TAG. Tem um outro aqui, Chayane, que eu descobri agora, fazendo essa pesquisa, que é transtorno de ansiedade de separação. Explica aí um pouquinho pra gente. É quando, Fábio, ou a criança, né, ou a pessoa tem medo de ficar separado de alguém próximo, que ela tenha confiança. Por exemplo, vamos levar para o lado da criança os pais. Sim. Né? Aquele primeiro dia de aula, a criança chora. Justamente, aquela questão da separação mesmo. Não fica na casa da avó. Isso, vou me ver ali sozinho, e aí, o que é que eu vou fazer? Geralmente, quando as crianças são muito apegadas aos pais, né? Porque tem criança que nem liga. Você deixa na escola. Deixa os pais. Mas, quando a criança, né? A gente tá levando mais pro lado da criança, porque geralmente onde começa, isso, né? Onde surge esse tipo de ansiedade, né? E quando a criança é geralmente muito apegada aos pais, sofre um pouquinho com isso. Isso a gente tá falando de pais que cuidam das crianças, mas tem pais que deixam a criança lá, né? E aí pode se desenvolver isso. Pode desenvolver, tanto a da separação quanto outro tipo de ansiedade. Será, Chayane, que aquele pessoal adulto, por exemplo, eu vi umas matérias que a menina, ela começou a namorar com o rapaz. Namorar não, começaram a se ver. Aí ela mandou 5.000 mensagens de texto num dia. Será que tem a ver isso? Pode ser alguma coisa que ela não... foi relacionada à infância, que não foi bem tratado, cuidado. Exatamente. E vai só se agravando. E aí a pessoa, quando entra num outro relacionamento... Exatamente, seja de amizade ou relacionamento amoroso, pode gerar esse fato da dependência emocional. Sim, dependência emocional de outra pessoa, né? Isso. Temos o toque, eu tenho. Não é daquele do Leonardo DiCaprio, lá do filme do avião, O Aviador, eu acho. Inclusive, ele lava a mão umas dezenas de vezes por dia. E aí, numa dessas cenas, ele tá no banheiro lavando a mão, uma das dezenas de vezes, e um senhor entra e pede uma toalha para ele. Inclusive, eu acho que o homem tá de moleta, ele não consegue alcançar as toalhas. E aí, o Leonardo, ele não consegue pegar a toalha e dar na mão do homem, porque ele
Tem isso. Mas eu tenho. Eu gosto das minhas coisas organizadinhas, tudo tem que estar alinhado para mim. Certinho. Esses papéis aqui, as coisas têm que estar alinhadas, mas eu mantenho meu toque ali no controle, porque às vezes ele está muito ligado ao perfeccionismo. Às vezes eu falo, Fábio, você está gastando muito tempo em deixar perfeito e não está deixando pronto. Sempre fico me policiando, segurando esse toque. Ele me ajuda a manter as coisas organizadas, ele me atrapalha em conviver com pessoas que do jeito que tá bom. Eu fico, eita, Shine. Só pra você. A pessoa não organiza, Shine. Tem gente que só consegue dormir com a porta do guarda-roupa fechada. Sim. Né? Tem que fazer determinadas situações. Uma sequência para você poder passar por aquele local ou poder dormir. Aqui nós já pegamos alunos com... fazer o ritualzinho, senão vai dar... inclusive o toque extremo é exatamente esses rituais, né? Se ele não der a volta 3 vezes ali, igual o cachorro quando vai deitar, se ele não lavar as mãos, se ele não passar por tal rua, se ele não colocar as coisas numa sequência, isso atrapalha a vida mesmo. Porque a vida dele vai ser o ritual e ele não vai chegar ao ponto, não vai concluir o objetivo. É tanto que muitas pessoas, por isso que é bom a gente fazer sempre a avaliação direitinho de qual transtorno aquela determinada pessoa tem. Porque o toque, por exemplo, como você é acostumado a fazer aquele ritual de rotinas, muita gente pode querer confundir com autismo. Sim. Né? De querer seguir sempre aquela mesma rotina. Por isso que é importante você chegar para o profissional realmente avaliar qual aquele onde você se encaixa, qual aquele transtorno específico ali. E por último aqui da lista, existem outros, viu? Se a gente vai ficar 3 horas aqui conversando só sobre transtorno. O transtorno de estresse eu vou deixar. É o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que é quando algo ruim, muito ruim, acontece lá na infância, né? Ou então na vida adulta. Mas o mais comum é na infância, não é, Chayane? Conta aí. Isso. Se acontecer, né, determinada situação, aquela pessoa vai gerar um bloqueio ali e talvez você não consiga avançar ou avançar do tipo superar aquela situação ou até mesmo progredir, né, mais pra frente. Como você bem falou, Fábio, geralmente acontece na infância e daí é onde vai gerar aquele trauma. Isso em determinadas situações, né? Não tem uma situação específica que vai acontecer esse estresse. Acidentes. Por exemplo, você já ouviu falar desse filme? Não? Tem um filme muito famoso dos anos 90 chamado Aracnofobia. A cidade fica infestada por aranhas. E o personagem lá, uma aranha subiu na perna dele quando ele era bebezinho. Então ele morre de medo de aranha. Uma aranha da Amazônia, né? Eles vão fazer uma pesquisa lá. Entra num caixão e vai parar nos Estados Unidos. E aí se cruza com a aranha de lá. Coisa que não deve acontecer, né? Misturar animais de outros ambientes. E aí infesta a cidade. E aí por isso que o nome é aracnofobia. Todo lugar tem aranha. Aí no caso dele foi esse. Essa situação da aranha gerou um estresse pós-traumático. Mas existem outras coisas, né? Abusos, também, violência, acidentes. O que mais? Falou os principais. Peguei os principais pra mim e deixei Chayane sem nada. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. E eu só olhando ele botando na lista. Inclusive, nos meus estudos, Chayane, eu me lembro que, estudando sobre pessoas que passaram por abuso, criam esse estresse pós-traumático, e isso vai atrapalhar a vida dela em vários aspectos. E um desses aspectos, já que a gente fala de educação, é a desistência constante. A pessoa começa uma coisa e não termina. Entra num trabalho e não continua, entra num curso e conclui. E aí, estudando, eu percebi que essa pessoa ela passou por uma situação de completa impotência. E aí, na cabeça dela, ela precisa retomar o poder sobre alguma coisa. E a desistência é uma forma de poder. É um momento em que ela consegue decidir uma coisa por ela. Porque lá atrás, decidiram uma coisa no lugar dela que não foi agradável. E aí, vai tomar atitude hoje em dia. E aí, para ela sentir que tem poder sobre alguma coisa, ela desiste de um curso, desiste de um relacionamento, para ver se a mente dela consegue
ter essa sensação, algum controle sobre alguma coisa. Só que esse controle é prejudicial, porque ela não vai conseguir progredir na vida dela. A gente falou desses transtornos e a gente falou que algumas pessoas não procuram ajuda. E um dos motivos das pessoas não procurarem ajuda é exatamente o nome do termo, transtorno. Se a pessoa tem um transtorno, ela é um transtornado. E ninguém quer ouvir isso. Não, ninguém quer. Por isso a pessoa cria preconceito. Daí a importância dessa conversa que a gente está tendo aqui, exatamente para diminuir o preconceito. Felizmente, muitas pessoas, principalmente nossos alunos, já têm a consciência. Muitos deles, vou falar com Chayane. Muitos vêm falar com você, né? Você já falou com muitos. Mas, infelizmente, ainda existe o preconceito em alguns. Tem vergonha. Por causa da família. Às vezes a família ainda tem uns cidadãos que falam mal do filho do vizinho, falam mal do doidinho da rua. É muito comum ter o doidinho, né? Que é um termo que a gente não usa mais, mas pessoas mais antigas usam esse termo, o doidinho. Então ninguém quer ter um doidinho na família e ninguém quer ser o doidinho. E aí a pessoa, ela guarda isso para si, ela fica tentando esconder, não vai buscar ajuda, não busca Chayane, não busca Fábio, não busca ninguém. O que era um probleminha pequeno se torna um grande transtorno. E uma coisa que a gente quer diminuir, já que não se acaba, é o preconceito. Falando nisso, você trouxe uns números aqui, né? Sim, de acordo, Fábio, com dados, né, que foram levantados, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é um número, assim, absurdo, se você for comparar, né? Cerca de 9,3% dos brasileiros possuem algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí nós temos o quê? Mais de 200 milhões. Isso, mais Então, de 200 milhões de pessoas. Vamos arredondar para 20 milhões? Isso. É São Paulo de transtornado, né? Exatamente. Eu vou falar Isso o termo aqueles para que diminuir o buscam, né? preconceito. Isso aqueles que buscam. Isso os que foram, o que a gente tem o dado, né? Exatamente. Fora E os fora que... os que a gente não tem conhecimento. Inclusive, eu estava até brincando com os meus alunos que tá tão comum as pessoas terem uma coisa, um desses ou outro. E eu falo sobre bullying, né? A gente encerrou a série sobre bullying. Quando eu vou falar com bullying sobre... É o contrário. Quando eu vou falar sobre bullying com eles, eu digo que em breve, Chayane, o bullying vai ser de quem tem, do grupo dos transtornos, contra quem não tem. E vão rir daquele. Aí ele não tem nada, ó, bocó. Nunca precisou de uma terapia, bora rir dele. Porque está se tornando mais comum. A gente citou o ambiente, e o ambiente geral que a gente vive hoje, a alimentação, as cidades muito cheias, não tem espaço para você, termo que usavam muito, desopilar. Não tem um espaço para você respirar, a rotina, a correria. Se torna exaustivo, né? Então, pessoas que não tinham, né, Chayane? Passam a ter. Passam a desenvolver. E esse número está aumentando cada vez mais. Exatamente. Chega assim, ser absurdo. Olhar e assim, é algo que sempre existiu. Mas que agora que está... Mas era assim, né? era? Exatamente. Os estudos foram avançando e a gente foi conhecendo que aquilo ali não é uma doença. Né? É um transtorno. Transtorno não quer dizer que seja uma doença. É algo que você tem ali, alguma dificuldade que surgiu, né, ou que sempre existiu, na verdade, mas que agora que está sendo conhecido e a gente tem que procurar um tratamento específico para que aqueles sintomas sejam amenizados, né? E duas coisas, transtorno não é doença, mas pode se tornar. Ocasional. E outra coisa, se for doença, não tem problema, gente. O importante é procurar ajuda. Exatamente, por isso aí que existem inúmeros profissionais, né? Para cada tipo de especialidade, para cada tipo de transtorno, para cada tipo de dificuldade, justamente para que a gente busque e que essa dificuldade da gente seja sanada. Já que a gente está aqui no ambiente escolar, Chayane, você também trouxe dados de dentro da escola, né? 56%, Fábio. Mais da metade. Mais da metade. Exatamente, 56% dos estudantes relataram que ficam tensos e ansiosos quando estão estudando para as provas, né? E 55,5% se sentem ansiosos antes da prova, que é justamente o que a gente presencia muito aqui. Quando tá ali finalizando o bimestre, né, Chayane? Tá fila na sua porta, né? Que bomba! Gente. É aí que... E agora, eu não
nota boa ou tá preocupado porque já fez a prova e acha que não se saiu bem, ou então antes mesmo de fazer a prova. Já está prevendo a nota ruim. Falamos sobre preconceito. De onde vem o preconceito? Geralmente é da família, né? Pensamentos antigos que ainda existem hoje. Por isso é importante o papel dos pais. O que é que os pais podem fazer para acalmar esses meninos? Fábio, algo assim que a gente presencia muito é um receio, na verdade, que os alunos têm quando chegam até mim para falar o que é que meu pai vai pensar. Minha mãe não vai entender, minha mãe vai dizer que eu sou doido, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de ir para um neuro. Ou onde é que eu coloco a importância dos pais, né? Como a gente também não lidar apenas com os alunos, mas também com os pais, então a gente tem que tentar conscientizar os pais que isso é normal acontecer, que isso existe e de que forma eles podem ajudar esses alunos no ambiente escolar ou até mesmo em casa. Quem nunca da educação, Chayane, passou por aquela situação? A gente observa o aluno, por que esse cidadão, esse pequeno cidadão é desse jeito? Aí a gente vê o pai, Exatamente. Então assim, os pais podem observar e analisar os comportamentos dos filhos em casa, em ambientes, né, sociais, no ambiente escolar, procurar sempre estar em contato com o pessoal da escola para saber como é que está sendo o comportamento de fulaninho, como é que ele está se comportando em determinada situação. Sempre está em troca com aquela conversa, né, que tem família e escola. Diálogo. Exatamente. Nunca é demais, né? Exatamente. E assim, procurar sempre se atualizar com relação aos transtornos, porque não adianta os filhos chegarem em casa ter medo de falar com os pais e os pais também não vão compreender o que é que pode ser aquela determinada dificuldade. Aquele famoso, né? O filho chega para conversar e o pai já vai com também. Vive no celular, faz isso e aquilo, aí já corta. Exatamente. Já corta ali já corta o diálogo. Aí o aluno, né, o filho, vai ter medo até de chegar para os pais. Para os pais. Então, assim, os pais têm um papel muito importante nessa questão. Tanto de estar buscando na escola, não abrir mão, deixar o filho fazer sempre o que quer e estar sempre com esse diálogo. Deixar solto é um problema. Os dois extremos, prender demais e deixar solto. Você falou uma coisa interessante aí, porque depois da escola, o ambiente onde o aluno mais convive é a própria casa. E se ele vive em um ambiente muito estressante, a casa que é zoadenta, entra a gente o tempo todo, muitas brigas. Muita briga, aí não tem ser humano que aguente. Tanto a gente tem que ficar em alerta no ambiente escolar, quanto no ambiente dentro de casa também, que são os fatores principais que a gente, quando a gente começa a conversar com o aluno, a gente sempre procura saber como é o ambiente, como é o seu ambiente dentro de casa, como é a sua convivência com seus pais, com seus familiares, tanto no ambiente de casa quanto no escolar. Então a gente sempre procura entender, né, os dois, para poder chegar numa determinada conclusão. Inclusive, Chayane, eu quero citar um exemplo contrário. Uma coisa que deixa o aluno ansioso é o que meu pai... Que a gente tem medo da reprovação de qualquer superior. Exatamente. Pais, professores. Mas eu me lembro de ter conversado com alguns alunos tranquilos. E uma coisa que eles dizem é: meus pais confiam em mim, ou meus pais confiam na minha decisão. Sentir a segurança daquele aluno, a segurança transferida dos pais para aquele aluno. E como ele era menos ansioso. E ele estava pronto para enfrentar aquela prova por causa dos pais. Se você tirar nota baixa, tudo bem. Alguns pais eu não queria conhecer. Mas esse tipo de pai eu tenho vontade de conhecer. Como é que é esse pai? Deve ser uma pessoa interessante. Se ele passa esse nível de tranquilidade para o filho dele. Segurança. Eu confio em você, você é capaz, né? Ou se você tirar uma nota baixa, tudo bem, recupera na próxima. É sempre importante ter esse diálogo dentro de casa, passar essa confiança, para que o próprio aluno, o filho, se sinta acolhido, né? E a segurança dele vai aumentando, porque o oposto da... Quer dizer, ansiedade é insegurança. Então a gente pode dizer que o oposto da ansiedade é a segurança. Segurança de que eu consigo, segurança de que vai dar bom. As coisas vão dar certo, eu vou superar isso. E aí, Chayane, tá gostando da conversa até aqui ou quer ir embora?
Eu esqueci de fazer uma pergunta, Chayane. E eu esqueci de falar no início, né? Agradecer o convite. Ah, coisa boa. Segura aí. Mas a minha pergunta, muito importante, que eu não fiz é: você deixou café pra mim, Chayane? Deixei, lá. Como Deixou. eu sabia que você vinha café. Eu estou denunciando publicamente que Chayane não deixa café pra mim. O que eu trouxe pra gente, que eu aprendi? Que são as reações. A gente falou lá sintomas, sensações, e aí com o diagnóstico ou sem, eu vou reagir. E aí eu trouxe pra gente a lista de reações. Essas reações, elas são baseadas no mundo animal, já que nós somos animais, meio racionais, que a gente faz umas besteiras. Estas reações são comuns quando acontece um trauma, que a gente citou, um medo ou um desafio. E o problema da ansiedade, quanto maior a ansiedade, menor o tamanho do desafio para te travar, atravessar a rua. Quanto menor a ansiedade, maior o desafio que você consegue enfrentar. Cada vez que eu ia evoluindo na minha pesquisa, Chayane, surgiam mais Fs. E aí eu juntei 9, eu até coloquei um meu aí, inventei um. Então vamos lá, quais são os Fs? Primeiro F é fight, que é lutar, brigar ou lutar. Um animal na natureza, se vem um predador, uma cobra, por exemplo, tenho medo de cobra. Primeira coisa que a cobra vai fazer, se você chegar perto dela, é se enrolar e abrir a boca. Ela está pronta para lutar. E no caso da gente, que eu já vi reações assim, antes de prova, antes de apresentar trabalho, você vai brigar. Brigar com os colegas, brigar com a mãe, brigar com o pai, brigar com o namorado. Você vai xingar. Está meu caso. Eu já passei, viu? Deve ser por isso que eu ajudo as pessoas, Chayane, porque eu já tive meus problemas. Durante um período, eu tinha necessidade de beliscar, Chayane, as pessoas. Criança tem isso, não tem? Muito. Beliscar, morder. Mas eu já era adolescente e eu tinha necessidade de beliscar. Eu até conto essa história no meu livro. E aí eu tinha um amigo maluco que ele deixava, porque ele gostava de arte marcial e ele queria saber quanto de dor ele resistia. E aí ele achou outro maluco, que era eu, que queria saber o quanto de dor eu poderia infligir. E aí eu beliscava ele o máximo que eu podia. E ele ficava lá, segurando. Aí olhando para trás, eu não tava bom das ideias não, Chayane. Eu precisava de ajuda. Onde era que você estava, hein? Não, ainda não estava aí, eu falo, ainda não existia. Calma, não é assim não, Chayane. Não faz tanto tempo assim não, viu? A questão da discussão, né, como você falou. O brigar, o xingar, mas também tem a questão do discutir. Eu sempre vou estar certo. Sempre querer ser o dono da razão. Pessoas combativas, né? Você sabe que antes de conversar com ela já vai vir com argumento. Às vezes eu não vou nem conversar com fulano, que eu já sei como é que vai ser. Ou não vamos nem falar com ela. Segundo é flight, que quer dizer voar. Fugir, por exemplo, um passarinho. Você chega perto dele, ele não vai te atacar como uma cobra. A reação dele é ir-se embora, mais longe de você possível. A reação de algumas pessoas é essa, que você até citou aqui, que no ambiente escolar ela vai começar a faltar. Sim. Aquela desistência que eu citei, vai começar a se atrasar para os compromissos, porque ela, de alguma forma, a mente dela precisa fugir daquela situação. Se aquela situação é estressante para ela, ela vai dar um jeito de fugir. Mas se esquivar de algo, né? Exato. Infelizmente existe a fuga, a última fuga, não é? Que é o que a gente evita ao máximo, que é o suicídio. Uhum. É o pior tipo de fuga, né, Chayane? Exatamente. É quando a pessoa já tenta fugir tanto de diversas formas. E a última forma que ela acha, né? É desistir da vida. Exatamente. Infelizmente acontece. Vamos lá, é quando justamente, né, a pessoa ela para de socializar com outras pessoas. Onde tem gente, ela prefere se esquivar de situações. Ficar sozinho. Questões de fazer trabalho em grupo, ela prefere fazer individual, vai logo para essa opção, professor, posso fazer individual? Eita, eu fazia muito isso, Chayane. Parei com essa vida.
Começa a faltar muitas aulas, né, como você falou, que daí é que vai surgir a desistência. E aí uma desistência vai levando a outra. A outra, exatamente. Por isso que a gente... mas foi só um trabalhinho que eu atrasei. Foi só uma atividade, professor. Me dê mais um dia. Ali é uma sementinha. A partir dessa sementinha, pode chegar muito longe. Pois é, por isso nosso trabalho aqui desculpe, é sempre minucioso, né? A gente vai pegando das pequenas coisinhas, vai tentando saber o motivo daquilo ali para que aquilo ali não se desenvolva. Exatamente. Porque da mesma forma que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, esse pequeno padawan, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Uma frase que eu ouvi e nunca mais esqueci. Todo dia, o óbvio é a novidade para alguém. A gente acha que porque a gente sabe das coisas, acha que as outras pessoas sabem o mesmo que a gente sabe, mas não. Todo dia, uma coisa que eu já sei é novidade para alguém. Exatamente. Por isso a necessidade, por isso a importância sempre de conversar, de troca de ideias. Por isso, Chayane, a reação. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai ser minucioso em coisas que ele não acha importante, porque ele não sabe que aquilo pode chegar a um problema. A gente já sabe. Essas pequenas coisinhas, atrasar uma tarefa, deixar de fazer, aí deixar de vir, por aí vai. Inclusive, eu tenho vontade de fazer uma série sobre trabalho. E uma coisa que a gente faz quando não está em um trabalho que gosta, ou quando está em um trabalho que a gente não gosta, é isso tudo aí. Começa a se atrasar, começa a automatizar, a fazer o mínimo possível, até que pede demissão. Coisas que não se resolvem na vida escolar vão dar problema na vida adulta, no mundo do trabalho, porque são ambientes bem parecidos, porque a gente está sendo treinado de um para o outro. A terceira reação, Chayane, é o freeze, que é o congelar. A pessoa fica sem reação. O mundo animal é a reação do cervo que fica no meio da estrada. Tá vindo o farol atropelar ele e ele fica lá, ele trava e é atropelado. Que é o famoso não sou capaz. Aquela questão, né, da negação, de achar que você não é capaz de conseguir alguma coisa, da negatividade, né, na verdade. Às vezes a pessoa chega até a prova, o professor coloca a prova na mesa e ela fica olhando para a prova. Ela sabe o conteúdo. Deu branco Na hora. Ela tem 50 minutos, quando dá 46 é que ela vai tentar fazer alguma coisa, vai chutar ali. Situações de abuso, a pessoa está sendo abusada, ela trava e aí só depois é que ela volta. É um mecanismo de defesa, né? Um outro é FOM. FOM é o Bambi, um cervo novinho, filhote de viado, é o viado novinho, então ele é completamente inocente. A gente traduz como a bajulação ou a apaziguação, que é o evitar o conflito. Aquela pessoa que quer sempre negociar, ela quer fugir da prova. Professor, a gente não pode ver um jeito aí não, né? Um pix aí. Tem pessoas que fazem a troca, Tem mãe que faz muito isso. Menino, tu te comporta que eu te levo no shopping. Eu te dou um negócio mais tarde. Esse é o FOM, é a bajulação ali pra ver se você... Fine quer dizer tudo bem. Tem até o meme, né? Que tá tudo pegando fogo, eu vou botar aí. Tá tudo pegando fogo, this is fine, com a caneca de café. Café que a Xana não deixa. Ou seja, o problema não existe pra pessoa, né? Você tá vendo o problema, mas ela mesma não vê. Ou então ela não dá... Ela vê, mas ela não dá uma certa importância. Não vê a gravidade daquilo ali. É uma reação também. Tem uma outra, no mundo animal, quem faz muito isso é o gambá, que ele desmaia, ele se finge de morto. No caso da gente, a pessoa desmaia mesmo, faint é desmaiar. Tem gente que desmaia em situação de estresse, né? Ou então, mentalmente. Não fisicamente, mas mentalmente. A mente dela foge. Sai daquela situação. O próximo é o flop, que eu vou botar um outro exemplo aí. Ele parece com o faint, só que o faint você desmaia mesmo. O flop você fingiu que desmaiou, e alguns animais eles fazem isso. Ele finge que está morto porque um animal não come outro que já está morto, porque pode fazer mal a ele. Por isso que os predadores geralmente comem coisas vivas. Alguns aprenderam que se fingir de morto, como o gambá e algumas cobras, ele não vai ser comido. Um exemplo de flop: o mundo está pegando fogo e você vai dormir. Eu já fiz muito isso.
E às vezes você tenta, né, dormir para não ter que enfrentar aquele problema. Não lidar. No meu caso, eu vou dormir para esfriar a minha cabeça. Eu costumo dizer assim, Shine, o que não resolve com uma boa soneca ou com uma boa refeição, aí você tem que pensar mais. Mas assim, muitas coisas uma boa soneca resolve. Tua cabeça tá quente ali, ou então eu tô com um negócio que eu não consigo resolver hoje, vou dormir, no outro dia a solução vem assim. E aí a pessoa vai fazer de tudo menos lidar com o problema. Tem uma cena muito famosa do Bart Simpson, que ele tem uma prova, ele vai reprovar. Amanhã é a última oportunidade dele no ano todinho. Aí ele, não, primeiro eu vou assistir um filme aqui, porque eu tenho que estar relaxado para estudar. Aí depois, não, mas agora eu vou fazer outra coisa. Aí quando ele começa a estudar, ele dorme. Ele vai fazer tudo menos aquilo. Esse friend, tô sendo assaltado, aquela pessoa que grita, socorro! Ela tá procurando um friend, procurando alguém para ajudá-la naquela situação. Ou então tem outros casos em que você não consegue uma ajuda externa e aí você vai fazer amizade com a pessoa que está te prejudicando, que é a famosa síndrome de Estocolmo, que é você fazer amizade com o sequestrador. Tem um filme muito bom, vou colocar aí, que a menina, ela é sequestrada com outro grupo de meninas por esse indivíduo que tem múltiplas personalidades. Todas as meninas têm aquelas reações de querer fugir, de querer brigar, só que ela é a única que mantém a calma. E aí lá na frente você vai descobrir que é porque ela tinha um histórico de abuso. Eu não vou te contar com detalhes para você aproveitar o filme aí, eu vou colocar. Muito bom o filme. E aí eu trouxe um exemplo da menina do celular, não sei se você ficou sabendo. A menina teve o celular roubado, só que o cara não limpou os dados. E aí ela foi lá e começou a conversar com o próprio WhatsApp dela. E o menino viu as fotos dela e viu que ela era bonita, entendeu? O ladrão. E aí ela, papo vai, papo vem, marcou com ele. Quando chegou lá, o pimpão, tava ela e a polícia. Já pensou? Ou seja, ela fez amizade com o ladrão e tomou. Eu já fui professor, hoje eu não sou, mas sempre tem aquele aluno que é próximo da gente. Ele é meu amigo, mas ele tem que fazer a prova. Eu não posso dar ponto para ele. Já presenciei muito. Sou brother dele, a gente se conhece fora daqui, pode fazer alguma outra coisa, mas aqui dentro é professor e aluno. Exatamente, tem que saber separar, né? O profissional da amizade. Às vezes eles não sabem. Eles não sabem, mas e aí, tu pode ajeitar isso aqui pra mim, não? Você me deu nota baixa? Por quê? Porque ele vê a amizade e aí ele espera a vantagem. Por exemplo, a gente já presenciou aqui aluno fazendo alguma coisa, né, de errado. E achar porque a gente tinha proximidade, a gente não iria contar para a pessoa da coordenação. Mas a gente tem que contar, tem que fazer nosso papel. Mas fosse me entregar, mas tem que saber separar, né? Tem que contar. Aluno que briga com a gente porque a gente chama o pai. Também. É o nosso trabalho, amores. Próximo é fã. Ou seja, achar graça de tudo, levar tudo na piada, que é um mecanismo de fuga, né, Chayane? Pessoa que leva tudo na piada, sempre conta uma piada para não conversar sobre o problema. Tem um ponto positivo, eu falei 2 negativos, mas tem um positivo que é você tentar tirar o melhor daquela situação, certo? Eu passei por isso aqui. Tirar uma positiva. Mas o que eu posso tirar de bom disso? Ou então, isso aqui vai dar uma boa história depois. Esse momento é muito ruim. Por exemplo, eu estou contando um monte de histórias minhas que eu estou achando graça, mas naquele tempo eu sofri, Chayane. Foi ruim. Você levar a situação numa boa, que são 2 coisas diferentes. Olha, eu estou numa dificuldade aqui, mas eu vou manter a calma, eu vou continuar me divertindo enquanto eu penso na solução do problema, que é o modo que eu sempre tento operar, né? Meu modus operandi, eu amo esse termo. E esses foram 9 Fs. Eu vou colocar aí na tela para você ver quais são os que você já fez ou faz, geralmente. Como é que você costuma reagir? Vocês estão vendo a papelada da Chayane? Ela estuda, viu?
Estuda. Eu estudo, nós estudamos para cuidar de vocês. Por isso que eu não estou escondendo, viu? Conta aí pra gente, o que você trouxe. E outro ponto que eu acho relevante a gente comentar, Fábio, é de que forma a escola pode auxiliar esses alunos com relação à ansiedade do dia a né? dia ou essa maior, né? É interessante a conversa, nós já temos com os alunos, questões de palestras, né, de conscientização, que é algo que a gente já faz aqui. E também tem outro fato importante com relação ao uso da tecnologia, né? Da educação digital. Sempre. Não tem como não falar do celular, né, Chay? O celular é uma ferramenta muito boa. Excelente. Né? Mas se ela for bem utilizada. Por isso que é importante tanto a conscientização na escola, quanto dos pais também, né? Estar sempre de olho o que é que os filhos de vocês estão vendo, o que é que estão acessando. A gente sempre está orientando conteúdos necessários e importantes a serem utilizados e acessados. Cyberbullying, né? Cyberbullying. Se eu não falei correto, vai me corrigir. É isso aí mesmo, cyberbullying. E a gente está sempre orientando com relação à educação digital. As seguranças, os limites de uso. Porque, assim, muitas vezes, adolescentes ou crianças veem coisas no celular, às vezes querem se comparar aquilo ali. A ansiedade tem muito aquela questão também da comparação. As benditas redes sociais onde tudo é perfeito. Isso, exatamente. E a gente tenta se enquadrar naquele padrão que a sociedade impõe. E muitas vezes aquilo ali gera uma ansiedade naquele adolescente. Tudo isso aí é bom a gente sempre estar de olho, sempre estar orientando para que seja ministrado da melhor forma possível. Você me lembrou uma coisa interessante, Chayne. Eu nasci fora dessa era. E eu já tenho dificuldades. Eu tenho que ficar criando situações para eu não usar o celular. Eu vou andar de bicicleta, eu vou cozinhar sem ouvir alguma coisa, eu vou lavar minha roupa, vou fazer qualquer coisa, eu tento deixar o celular. Fica quieto. Eu tenho essa consciência, experiência, eu tenho essa dificuldade de quem nasceu dentro da panela quente. Exatamente, é difícil. Então eu compreendo eles completamente. E no caso dos pais, é importante você criar a situação onde ele não vai usar o celular. Às vezes ele quer sair, vai sair não. Quer fazer outra atividade, não tem dinheiro. Quer andar de bicicleta, não tem bicicleta. Ele quer ir lá fora e não tem o lá fora para ele ir. Aí ele volta pro celular. Também passa o dia no celular, só que eu tenho que criar outras situações para o adolescente sair do celular. Exatamente. Porque eu é que tenho o poder e o dinheiro para criar situações. Então, se tiver uma festa, deixa aí mais com alguém de confiança. Fica ali, né? Organiza para ir na casa do amigo, vai para a igreja, encontro de jovens. Incentive essas situações onde o aluno ele fuja desse bendito celular. E também, assim, dá exemplo. Muitas vezes eu vejo pais em restaurante, cada um no seu celular, o filho vai ficar o quê? No celular. Tô vendo ali meu pai usando também não sai desse celular e aqui. Pois é, e além do celular. Os pais são exemplos, né? Exato. Por exemplo, lá em casa é proibido usar qualquer coisa durante o almoço. Ninguém almoça separado, só se for muito extremo. Eu tô no trabalho, mas tá todo mundo em casa, ninguém come em quarto, nem na frente de TV, não. É todo mundo na mesa, sem eletrônico. Pelo menos aquele momento ali, a gente tem. E aí depois cada um procura o seu. Eu procuro os meus sem celular. Pra gente finalizar, eu trouxe ali alguns pontos. Por exemplo, você está sozinho. O que essa pessoa pode fazer quando ela está sozinho e ela sente um desses eventos de ansiedade? Tentar manter a calma, né? Respirar, controlar a respiração, que eu sei que é difícil, mas tentar controlar a respiração, tentar levar o pensamento para outra situação que não seja aquela. Tudo assim a gente pode fazer para que você, de fato, se acalme, né? Eu lembrei de um outro evento que eu contei no último episódio da série sobre bullying. A pessoa, ela tá ansiosa por algo que vai acontecer, se ela vai conseguir ou não. E uma forma que eu, Fábio, faço para eu me acalmar e ver que eu vou conseguir é olhar para trás, tudo que eu já consegui. Eu até fiz uma lista para eu olhar para essa lista. Olha a escada que você subiu. Isso que você quer é mais um degrau de uma escada longa. Então, se você já conseguiu isso tudo, você pode conseguir isso aqui. Você é capaz de conseguir isso aqui. E aí eu
vou lá na minha autoterapia. Existe, né? Autoterapia, Sim. você com você mesmo, fica lá. E quando você não está sozinho, conversar com alguém, que era o que eu podia fazer antes de você chegar. Que bom que você está aqui, Shane. Ajuda e tanto, né? Antes de você chegar, o que eu podia fazer com eles era conversar. Eles saíram melhores. Quando eu procuro alguém para conversar, eu saio melhor. Quem é que você procura para conversar, Shane? Geralmente alguém de confiança. Eu não perguntei se você tem ansiedade. O que te deixa ansiosa? Tenho, Fábio, por incrível que pareça. E assim, às vezes eu ajudo tanto o outro e às vezes eu esqueço de mim. Isso acontece muito. E eu digo, meu Deus do céu, eu tô com ansiedade. Às vezes eu paro e penso, às vezes eu tenho falta de ar. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu ajudo tanto a outra pessoa, mas às vezes eu esqueço de olhar pra mim. E quando eu vejo, já tô com, sabe, esse monte de coisa na minha cabeça, gerando ansiedade. Quem eu tenho de amiga mesmo, que eu posso contar, é minha mãe. Então Muito converso bom. muito com ela. Converso muito, divido muita coisa com ela. E daí é onde eu desabafo mais e me sinto mais aliviada. A importância dos pais, né, Shane? Exatamente. A gente tem que cuidar da gente. Pra gente cuidar bem desses meninos que estão chegando agora, num mundo desse jeito, a gente tem que estar bem, né? Sim, que bem soubesse, com ansiedade ou não, era ficar todo mundo fazer uma terapia. Sim, já pensou, Chayane? O menino chega ali pela tua bota, Chayane, o negócio tá ruim. Meu filho, tu não sabe. Eu tô pior. Eu não vou nem poder te ajudar, porque o negócio tá ruim. Senta aí, vamos chorar. Já pensou assim? Por isso é importante a gente estar bem para cuidar deles. Não espere ter uma ansiedade para fazer uma terapia. A primeira conversa com alguém é qualquer pessoa de confiança, que a Chayane falou. A segunda conversa é conversar com um profissional, tá? Que Chayane, na sua escola pode ter outro profissional, ou então a sua família mesmo pode procurar alguém. Algumas pessoas, elas são encaminhadas por você para o psicólogo, né, Chayane? Ou então elas podem ir diretamente, como você falou mesmo, a terapia é importante para todo mundo. Uma terapia alternativa que eu tenho é filme. Há um mês atrás eu assisti Os Três Senhores dos Anéis, é uma terapia para mim. Eu chorei 6 vezes, 2 vezes em cada filme, aquilo é para sempre. Eu vou assistir Senhor dos Anéis, mas eu preciso conversar com um psicólogo, para eu estar muito bem para conversar com eles. Por último, para a gente evitar o preconceito, né, Chayane? A gente foi do menor para o maior, conversar com um amigo, conversar com Chayane, que é a psicopedagoga, que indica para o psicólogo, e o último nível, que não tem problema nenhum, gente, é o psiquiatra. O psiquiatra só cuida de doido. O mundo que a gente vive é doido, meus amigos. Então, vamos nos cuidar. Muitas vezes, a última opção é o remédio, né, Chayane? Sim. A internação, você passar um tempo lá cuidando de você, é melhor do que não cuidar, né, Chayane? É melhor do que ficar com o preconceito e o problema. Com certeza, Não é? o importante é procurar ajuda. Procurar ajuda. E o psiquiatra é especialista adequado para isso. Quando você vê que a terapia com o psicólogo já não está assim, não é que não esteja resolvendo, mas não esteja suprindo, Suficiente. não seja suficiente, exatamente, vamos partir para o psiquiatra pela questão da medicação, né? Porque às vezes as duas coisas funcionam juntas, né? A medicação e a terapia. Exatamente. Então a gente incentiva você a procurar ajuda do começo, ou então vá direto ao ponto, se você pode, se você tem acesso. Não é isso, Chayane? Exatamente. Então, gente, a gente fez um apanhado bem bonito, não foi, Chayane? Gostou da conversa? Muito bom, Fábio. Obrigada pelo convite, viu? Eu é que fico... Obrigado por ter aceito, Chayane. Me senti muito lisonjeada Você... em estar aqui para falar de um tema tão importante, né? E passar um pouquinho, assim, do que a gente sabe para o pessoal aí de casa. A gente vai conseguir ajudar muita gente, não é isso? Sim, espero que sim. Obrigado por ter aceito. E, gente, vou colocar aí as redes sociais da Chayane. Tem uma pessoa, é uma profissional, né, Chayane? Uma de blazer e uma de jaleco, certo? Sigam a Chayane, me sigam, assistam aí. Beijo pra vocês, manda um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada aí. Procurem ajuda, me procurem Chayane, procurem alguém, tá bom? Se cuidem. Beijo pra vocês.